E aí, vamos fazer uma coisa um pouco diferente hoje? Que tal uma auditoria moral póstuma de um dos maiores e mais carismáticos vilões da ficção? O Joe Brando. E para fazer isso direito, vamos usar o código penal mais famoso da literatura, o Inferno de Dante Alighieri. Essa frase, nossa, ela é tudo. É muito mais que um grito de guerra. É uma renúncia metafísica. É a confissão que, basicamente, assina o destino dele e dá o pontapé inicial para toda a nossa análise. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É exatamente isso que a gente vai responder. A nossa investigação tem um destino muito, muito específico e o mapa para chegar lá já existe há séculos. E que mapa! O Inferno de Dante não é só um buraco cheio de fogo, como a gente imagina. Pensa nele como uma espécie de sistema judicial divino, uma burocracia moral super organizada. Cada pecado tem sua repartição, sua pena específica, e é com essa precisão quase cirúrgica que a gente vai julgar o Jill. Bom, então vamos começar a nossa descida. A gente começa pelos círculos mais altos do inferno, onde ficam as acusações, digamos, mais leves. Os pecados que nascem da paixão, do impulso. É isso aí. Esses primeiros círculos punem a galera que não teve autocontrole. Luxúria, gula, avareza, ira. São crimes, basicamente. Do apetite, não de um plano maligno da razão. E é aqui que a gente já vê que o Jill é um caso à parte. Claro, ele era luxurioso, ele sentia ira, mas ele nunca foi escravo dessas paixões. Para ele, era tudo ferramenta. A sedução era uma arma, a fúria era uma tática. Isso já mostra que a maldade dele não vinha do calor do momento, mas do frio do cálculo. Certo, vamos mais fundo. Agora a gente chega nos círculos do meio, onde os pecados já não são mais sobre falta de controle. Aqui a gente está falando de malícia de verdade, da vontade consciente e planejada de fazer o mal. Bom, esse círculo aqui parece que foi feito sob medida para o Jill. Ele não só rejeitou a humanidade, ele rejeitou a própria ordem da criação. E a filosofia dele de que os humanos são só pão para alimentar os superiores, isso é a própria definição de heresia no mundo de Dante. E a violência, nem se fala, né? A lista de vítimas dele é gigantesca, incalculável. Ele com certeza mereceria um mergulho no rio de sangue fervente. Ele criou seres antinaturais e, ainda por cima, teve a audácia de se chamar de Dio, que em italiano significa Deus, uma blasfêmia direta. Mas acredite, a gente ainda não chegou no centro da maldade dele. E aqui está o pulo do gato na filosofia do Dante. Violência é algo bestial, quase animal. Mas a fraude usa o que nos define como humanos, nossa inteligência, nossa razão, para enganar. E por isso é um pecado infinitamente mais grave. Agora sim a gente está entrando no território dele. O reino da fraude, onde a verdadeira essência do Jill, o estrategista frio, o manipulador mestre, fica totalmente em evidência. As provas aqui são simplesmente esmagadoras. A hipocrisia dele com o George Joyster fingindo seu filho perfeito. O roubo não só da fortuna, mas do próprio corpo do Jonathan. E claro, o mau conselho, a forma como ele corrompeu a alma do padre Pucci com aquela visão distorcida de céu. Essa pergunta é a chave. É ela que nos leva do engano comum para o pecado mais profundo e sombrio de todos na visão de Dante. A quebra do laço mais sagrado que existe. Chegamos, o fundo do poço. E esqueça a imagem do fogo e enxofre. O centro do inferno não é quente, é gelado. É um deserto de gelo, simbolizando a ausência total de calor, de amor, de vida. Para Dante, a traição é o pecado supremo, porque ela é o oposto do amor. Ela usa a mente, a razão, não para criar, mas para destruir a confiança. É um ato totalmente premeditado. É a paralisia total da alma. Vamos analisar isso aqui. Caína, a zona dos traidores de parentes? Sim, ele traiu o irmão adotivo. Antenora, traidores da pátria? Não, a maldade dele era pessoal. Ptolomeia, traidores de hóspedes? Com certeza, ele traiu a hospitalidade da família Joestar. Mas a Judeca, a zona para os traidores de benfeitores, essa é a casa dele. É o encaixe perfeito. Então é isso. O veredito está dado. O destino final de Jill Brando é a Judeca, o coração congelado do inferno. O crime que o define acima de todos os outros não é a violência, não é a ambição. É a traição contra quem lhe ofereceu bondade. Pensa bem,
George Auster deu a Jill uma segunda chance, um lar, amor de pai. E como Jill retribuiu? Com veneno e ganância. Jonathan, no seu último suspiro de vida, o abraçou como um irmão. E a resposta do Jill? Roubar o corpo dele. São atos que destroem a própria ideia de gratidão. Certo, o veredito foi dado. Agora, vamos ver a sentença. Porque no inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela é sempre uma forma de justiça poética, terrivelmente irônica. Essa lei se chama contrapasso. A ideia é que a pena seja uma consequência direta e simbólica do que a pessoa fez em vida. E no caso do Jill, essa justiça irônica vai ser especialmente cruel. E aqui vem a primeira ironia suprema. O homem que dominou o frio como uma arma, que usava sua técnica de congelamento para imobilizar os inimigos, agora vai passar a eternidade completamente congelado, vítima da mesma força que ele um dia controlou. A segunda ironia é ainda mais poética. O homem cujo maior poder e prazer era parar o tempo e se mover livremente enquanto todo o universo estava paralisado, agora está condenado à paralisia absoluta por toda a eternidade. O mundo parou para ele de vez. E a ironia final, o golpe de misericórdia. Jill, o grande orador, o demagogo definido por sua voz poderosa, por seus gritos icônicos e seu carisma avassalador, agora está selado no gelo, para sempre, mudo. O homem de tantas palavras, reduzido a um silêncio eterno e esmagador. No fim, essa viagem de John até o fundo do inferno deixa uma reflexão, não é? A análise de um vilão pode, na verdade, nos ensinar sobre uma das maiores virtudes. Se a traição a um benfeitor é o pior pecado possível, talvez isso signifique que a gratidão é o elo mais fundamental que nos mantém de fato humanos.